Já é muito comum para a Netflix cancelar séries promissoras, amadas, por motivos variados, muitas vezes desconhecidos, ou por simplesmente não ter dado audiência suficiente, talvez o principal deles. Mas para mim, a maior injustiça, aquela série que foi cancelada e doeu no coração, foi a animação The Midnight Gospel, lançada em 2020. Uma animação que pode até lembrar, até parecer algumas outras, mas é uma experiência quase que transcendental, é um negócio diferente, profundo e belíssimo. Então a gente precisa falar um pouco mais dessa preciosidade. E até pode parecer uma animação que lembra algumas outras por aí, mas definitivamente ela é diferente, ela é transcendental, é uma animação profunda, belíssima, aquela coisa que fica marcada na sua memória e afinal de contas, que diabo de série é essa? Against pain, and this opens them. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre The Midnight Gospel, série que eu assisti na Netflix na época que ela foi lançada, lá em 2020, uma série que eu gostei pra caramba, que me impressionou, que mexeu comigo. E pra você ver, quando uma coisa, ela marca, vai passando o tempo, vai passando os anos, e vem a memória e tal, eu falei, cara, eu preciso falar sobre essa preciosidade que é The Midnight Gospel e dessa injustiça, tá? Eu não quero ficar chorando demais aqui, a Netflix cancelou, mas eu lembro direitinho no dia que eu vi essa notícia que a gente não teria uma segunda temporada, eu tava esperando demais, tá? Essa segunda temporada, até porque eu acho que The Midnight Gospel e toda a sua estrutura, né? Por quê? Você que assistiu deve se lembrar, né? A gente tem aqui o Duncan Trussell, que é um dos criadores de The Midnight Gospel, que faz a voz do personagem principal, o Clancy, e ele tem um podcast na vida real, chamado Duncan Trussell Family Hour, que ele tinha conversas profundas com diferentes pessoas e tal. E aí o Pendleton Ward, mesmo criador de Hora de Aventura, ouviu lá o podcast do Duncan e falou pra ele, e se você transformar essas conversas mais ou menos nesse esquema de podcast numa animação, uma animação maluca, um negócio meio psicodélico, meio louco, que às vezes quem viu ali um teaserzinho, talvez um episódio, talvez não prestou tanta atenção, pode pensar assim, isso aí não vai pra lugar nenhum não, essa coisa estranha, essa coisa diferente, parece que não tem lógica, parece que o que eles estão conversando não representa ali o que tá passando em tela, e é justamente isso mesmo que transforma The Midnight Gospel em tão especial. E aí, voltando pro Chororô, né, eu já imaginava quantos outros episódios, quantos outros temas, quantos outros mundos e personagens a gente poderia ver naquele formato em uma segunda, uma terceira, uma quarta temporada, mas não rolou. E sim, meus amigos, essa série aqui define quase que dá um propósito do porquê o nosso cérebro tem dois lados, porque você meio que tem que dividir mesmo esses lados aí do seu cérebro, tá? Você tem toda a animação, né? Você tem lá o Clancy, que é esse ser aí que vive ali numa outra dimensão e tal, ele tem o lugarzinho dele, o trailerzinho dele, as coisinhas dele, né? Umas formas diferentes, é aquela animação muito vibrante em cores, em informações em tela, então não tem como visualmente a gente não ficar impressionado, a gente ficar até hipnotizado em alguns momentos. O Clancy, feito pelo Duncan, um dos criadores, ele tem um podcast no universo, um podcast que ele entra ali num dispositivo, inclusive que lembra ele bota lá a cabeça e ele vai para outros planetas, outras dimensões, tem uma pegada meio multiverso também. Ele chega nesses planetas, conhece outros personagens e pergunta, eu posso te entrevistar para o meu podcast? A pessoa fala, pode, claro, e aí começa, meu amigo, uma conversa profunda sobre vida, morte, existência,
propósito, drogas, tudo que você pode imaginar. Tudo não, porque a Netflix cancelou e aí a gente não pode ver vários outros assuntos, mas tem muita coisa lá. E essa primeira temporada, ela é muito existencial. Na temporada toda são 8 episódios, por volta ali de 30 minutos, é uma coisinha que você vê ali rapidinho. E o último episódio, ele consagra essa coisa existencial num episódio que é uma obra de arte. Eu acho todo o conceito de Midnight Gospel e essa única temporada uma obra-prima. Mas o último episódio, que a gente vai adentrar ele já, é um negócio impressionante. Então assim, por exemplo, no primeiro episódio, sem dar vários spoilers, e daqui a pouquinho vão começar os spoilers, tá? Mas espera lá. Você tem ele indo para um planeta que está sendo dominado por zumbis. É um caos absoluto, correria, né? Tiro, porrada e bomba. Ele conhece lá o presidente, né, desse lugar, desse planeta, enfim, o líder ali, e começa a conversar com esse líder. Esse líder, na vida real, é um doutor, é um médico de verdade. Eles começam a falar sobre drogas, dependências, né? E nisso eles vão se aventurando pelo planeta, fugindo dos zumbis e tal, enquanto a conversa continua. Algumas coisas eles se referenciam com o que está acontecendo imageticamente, na tela. Fugindo do zumbi, pega isso e tal, mas sei lá, 90% das coisas eles estão conversando como se eles não tivessem ali. E isso é muito interessante. Essa balança que a série traz e essa importância para as duas coisas, né? Você tem temas sendo discutidos ali que são muito sérios, muito profundos, né? Como eu disse antes. E você tem imageticamente muita coisa interessante, muita coisa exótica, né? Criaturas estranhas, lugares ali que são bizarros, ou sei lá, alguém morre, as tripas voam, enfim. Quem gosta dessa coisa meio nonsense, dessa coisa até meio, tem uns momentos psicodélicos ali, vai se impressionar também com a animação em si. Until you notice that the feeling is changing of its own accord. E agora, eu já vou dando um aviso de spoiler aqui, pra você que quer ir lá ver toda a série e tal, porque eu tenho que adentrar ao 8º episódio, ao último episódio de The Midnight Gospel, né? O Clancy, ele vai para um outro planeta, né? Uma outra dimensão, coisa e tal, para encontrar a sua mãe. Dean chama Clancy de Duncan, o nome dele, né, na vida real. Inclusive tem alguns personagens que de vez em quando chamam ele de Duncan ali, é uma coisa meio que, né, uma metalinguagem e tal. Mas daqui a pouquinho a gente vai entender melhor o porquê, né, que ela chama ele de Duncan ali. E ele pergunta pra ela, é um papo maravilhoso. Ele pergunta pra ela logo de cara, né, como foi me ter? Como foi, né, tipo assim, dar à luz a mim? E ela fala com carinho, com leveza. A Dean, né, a mãe dele, tem um jeito muito tranquilo, sabe? Aquele tipo de pessoa que só com a voz dela, né? A gente tá vendo a figura dela ali em animação, mas só com a voz ela já te transmite paz. Principalmente por passar pelo que ela tá passando, que é um negócio ali impressionante. E aí é legal porque o Clancy, o personagem, sempre quando ele vai para um planeta, ele assume uma forma, né, diferente. E aqui ele assume a forma de um bebê, conversando ali com a sua mamãe. E aí você tem uns ursinhos, parecendo os ursinhos carinhosos ali, anotando o que eles estão falando, desenhando eles, conversando, né? Como se eles estivessem observando, estudando ali, tudo aquilo. E aí a Dean, a mãe, vai contando, né, que ele nasceu prematuro, o Duncan / Clancy, né, que ele fez xixi na cara do médico quando ele nasceu. It's like some evil initiation into a terrible fraternity. E aí detalhe, tá? Esse episódio ele começa numa vizinhança normal, comum, do cotidiano, do planeta Terra, né? Mas, claro, vai se transformando. Eles vão entrando em lugares, ali nos laboratórios dos ursinhos, né? A gente vai vendo ali os ursinhos avaliando cobaias e tal, e fazendo coisas, enquanto a conversa vai rolando normalmente, né? E a Dean, a mãe, ela é psicóloga também, né? Então, como ela lida com aquela conversa, e o Clancy / Duncan, né? Ele vai aprendendo ali, você vê que ele
ele admira muito a mãe, né? E ele vai perguntando, e ela vai respondendo numa calmaria, numa tranquilidade, e conforme a conversa vai passando, o Clancy, ele vai crescendo de forma, né? Ele era um bebê, aí ele vira um adolescente, aí daqui a pouco ele tá mais adulto. E em contrapartida, a Dini, ela vai envelhecendo também, né? Se o Clancy tá envelhecendo, ela também vai envelhecendo. E isso casa muito com o que eles estão conversando sobre vida, sobre morte, sobre aceitação, né? O Clancy, o Duncan fala que estava num período muito difícil, que ele não aceitava ser ele, né? Tava muito nebuloso. E ele pergunta, né? O que se faz nesses momentos, né? Como que eu posso sair disso? Tanta gente passa por isso, né? Eu sou um cara extremamente ansioso, eu tenho certeza que muita gente aí também é. E a gente tá numa época, né, que a saúde mental é um negócio importantíssimo e às vezes a gente se vê em períodos muito difíceis, muito complicados, né, aquela coisa parece não ter saída. E a Dini fala uma coisa muito simples e muito importante respondendo ao Clancy, né? Ela fala, você precisa estar aqui, você precisa estar no presente, você precisa se sentir. Porque a pessoa que é ansiosa, a pessoa que tem vários problemas, não é só isso, mas é muito isso também, ela tá sempre ou no passado ou no futuro. A gente, e eu me incluo nessa, a gente esquece de estar no presente. E ela até fala pra ele, sinta a sua mão, o que tá acontecendo com a sua mão? Né? Até uma coisa de mindfulness também, sente o seu braço, né? Descreve pra mim, ele descreve pra ela, tá formigando, tá assim, tá assado. Ele até dá umas zoadas ali de vez em quando, ela fala, não, de verdade, o que você tá sentindo? Né? E aí é aquela coisa, às vezes a gente tá com foco, a cabeça em tantos e tantos outros lugares que a gente simplesmente tá perdendo o momento presente. So see if you can sense your whole hand from the inside, the same way. E nisso, imageticamente, acontecem coisas bem interessantes, né? Porque enquanto ela vai falando isso pro Clancy, ela deita numa cama, como se ela estivesse cansada e tal, ela se cobre, e aí ela se transforma em luz, em energia, né? O Clancy tá meio ali triste, chorando. Enquanto isso, enquanto ela se vai, digamos assim, o Clancy, ele engravida, né? A barriga dele cresce muito rápido ali, e ele dá à luz a um bebê esse que é a sua mãe, que continua falando como se nada tivesse acontecido, né? Ela faz até uma analogia muito interessante, né? Que a vida é um rio, né? A gente tá ali na beira do rio, o rio tá passando, se mudando, às vezes ele tá mais fraco, mais forte, agressivo, né? E a gente muitas vezes não vê aquele rio passando, ou a vida passando, ou às vezes a gente quer controlar aquele rio de qualquer forma, né? Controlar ali cada litrinho, cada coisa, e não é assim. Não dá pra ser assim. A gente precisa sentir o rio de verdade, a gente precisa viver aquele rio. E se a gente deixar um pouco, né, observar aquele rio, ou melhor dizendo, viver aquele rio com mais leveza, né, a gente não se perde tanto, a gente não se afoga tanto. E enquanto Dini vai falando isso, né, agora a gente tem o contrário, que é muito legal. O Clancy, ele tá envelhecendo, ele tá com uma barbona, ficando velho, e ela tá envelhecendo também, voltando para sua forma adulta, para sua forma madura. Até que Clancy, emocionado, com a voz trêmula, pergunta para ela, né, você tá num momento muito difícil da sua vida porque você descobriu um câncer de mama, né? E aí eles falam que ela já tá batalhando esse câncer há 4 anos. Ela disse que teria, o médico falou pra ela, os médicos, né, que ela só teria 6 meses de vida. E ela estava lá depois de mais de 4 anos, vivendo um dia após o outro. E isso aí já é um baque, né? Pra quem tá vendo esse episódio pela primeira vez, realmente, né, o que a mulher estava passando, e toda aquela, mais uma vez, tranquilidade, sabedoria e calma que ela estava passando pro filho dela. O filho dela estava muito mais ansioso, estava muito mais assim, né, o que eu faço da vida, por que que tem que ser assim, por que que tem que ser assado. Well, Inclusive a Dini fala, né, nesse processo, eu fico imaginando uma pessoa, você tem 6 meses de vida, você tem 1 ano de vida. E ela fala, não, eu já tive que ligar pro crematório para fazer orçamento,
né, para perguntar como se fosse uma coisa, quero encomendar um bolo, quero encomendar um vestido. E eles seguem falando de algumas coisas que podem ajudar, né, esses momentos aí sombrios que praticamente todo mundo vive, né? Quem não vive, que ótimo, que maravilha, né? Mas se você vive, procure ajuda, né? Ajuda tem pra caramba. E aí eles falam de meditação, né? Falam de como a meditação pode ser aí um espelho, um reflexo para a pessoa se enxergar melhor, né? Para a pessoa sentir melhor. Inclusive a Dini fala uma outra coisa, dentre tantas, né? Muito interessante, que a questão do ego, né? A gente sofre muito, a gente tem muito medo, a gente, né, batalha tanto por conta do nosso ego, que não pode ferir, que né, a gente tem que se mostrar forte, intacto, uma fortaleza. E quando a gente deixa essa coisa do ego mais para trás, não dá muita importância ou importância alguma, as coisas também elas tendem a ser mais tranquilas, porque afinal de contas, como a Dini fala pro Clancy, nós todos iremos morrer, nós todos teremos o mesmo fim. Não importa como a gente vive a vida e tal, a gente tem que viver a vida da maneira que a gente gosta, da maneira que a gente quer, mas ter cuidado aí pra gente não estar priorizando e focando em coisas mais internas que no fim não ajudam tanto a gente. Pelo contrário, elas atrapalham. Tem uma coisa que o Clancy traz nessa conversa muito interessante também, que é uma ótima reflexão, né? Que a gente fica ocupado com tantas coisas ridículas, entre aspas, né? E quando eu digo ridículo, talvez não seja pro mal, né? Pode ser coisas ridículas boas, interessantes, mas tem coisas ridículas ruins também, que é justamente para disfarçar que a gente é finito, que a gente vai morrer, pra gente não se preocupar, mas ainda assim é a cobra comendo o rabo, né? Porque aí a gente acaba se preocupando demais também. Clancy, então, né, sabendo ali que a mãe vai morrer, né, um tornado, como ele diz, vai passar, ele pergunta, e aí? O que eu faço com isso? O que eu faço quando o meu coração estiver partido? Dini responde calmamente, chore. Se você quiser chorar, chore, bote pra fora. E nesse momento, que é muito emocionante, né? Os dois vão virando ali uma espécie de energia e saindo pelo universo. E ela comenta, né, que a partir do momento que ela sabe que ela está vivendo para morrer, e quem não está, né? Mas que ela está mais do que muita gente morrendo, né? Ela está vivendo muito mais plenamente, com muito mais intensidade. E continuando o conselho, Dini fala pro Clancy para encarar a morte de uma maneira normal, ao invés de evitar, ao invés de ter um medo profundo da morte, né? Olhar para ela de cara mesmo e naturalizar aquilo, porque é uma certeza que a gente tem, porque a morte é, na verdade, uma professora, né? Dini fala, quanto mais eu me aproximo da minha morte física, mais viva eu me sinto. E se eu resistir, eu vou sofrer. Então é uma questão de aceitar, de se entregar. Cara, bonito demais isso aqui, viu? But when it really cracks open, it hurts. You know, and it does. Nas imagens agora, Dini e Clancy são planetas que enxergam outros planetas, né, explodirem lá, um planeta no centro ali explodir e virar total escuridão. Naquela escuridão, um buraco negro surge e Dini passa a ser puxada, né? Aos poucos ali ela vai indo, né? O planeta que ela se transformou vai se despedaçando. Clancy vai chorando ao ver a mãe indo embora. Ele diz pra ela que a ama, ela diz pra ele que ama ele e por fim diz para ele, pro filho, que se ela tem uma certeza, né, além da morte, é que aquele amor é uma verdade, que aquele amor não vai para lugar nenhum. Bem, depois da explosão, o Clancy volta pro trailerzinho dele, tá rolando uma confusão lá, umas perseguições, o pessoal chegou para invadir o trailer dele, para parar, para prender ele e tal, e aí tudo vai pelos ares, vira um caos, e a última cena, que na verdade é a penúltima, né, o Clancy entrando num ônibus, né, e ali em um lugar diferente e tal,
ele encontra vários outros personagens que ele passou ali por eles, né, que ele conheceu nos outros episódios. Ele senta do lado de um velhinho e ele pergunta para aquele velhinho: eu posso te entrevistar? Né, de um jeito ali meio engasgado e tal, meio perdido. O velhinho fala que sim, né, ele pergunta se ele tá morto, se o Clancy morreu. E aí o velhinho responde: só fica aqui agora. Só fique no presente. E de fato, a última cena é como se fosse ali a caixa eletrônica do Clancy / Duncan. E aí é uma mensagem da Dini, da mãe dele, né, contando ali, empolgada e feliz, né, que aconteceu algo novo ali pra ela, como se a alma dela se conectasse com ela mesmo. Ou seja, como se ela tivesse transcendido, entendido várias coisas ali, e como aquilo tava deixando ela feliz e em paz, né? Sim, Dini, mãe de Duncan, né, o co-criador de The Midnight Gospel, morreu, tá? Em 2013, bem antes da série ser feita. Uai, Lucas, mas como assim? Pois o Duncan realmente entrevistou a mãe dele um tempo antes dela falecer, né? E eles aproveitaram essa entrevista, essa conversa maravilhosa e transformaram depois nesse episódio lendário. Essa obra-prima é um dos melhores episódios que eu já assisti, sem sombra de dúvidas, porque é muito emocionante, cara. É muito emocionante para levar pra vida. E se você pegar, né, toda aquela intimidade daqueles personagens e a fluidez daquelas conversas, eu tenho certeza que respinga aí na sua vida, uma mensagem aí para você levar para outras pessoas, enfim. E, claro, todo o trabalho artístico, né, da animação, das cores, dos outros personagens, das vozes, né, das conversas, enfim, é realmente de altíssima qualidade. Uma pena não termos outras temporadas, sim, mas que bom que temos essa temporada para ver e rever aí, ó, por muito tempo, tá? Netflix só não acabe e não tire, ou então vamos deixar guardadinho ali para sempre que a gente precisar ir lá e rever The Midnight Gospel. E você, o que você acha dessa série? O que você acha, enfim, desse assunto, né, dessa coisa existencial, da vida, morte? Deixa aqui nos comentários. Fale aí também de outras séries, outros filmes com uma temática parecida, né, essa coisa existencial que também mexeram muito com vocês aí, quem sabe eu não traga aí no episódio futuro. E eu vou ficando por aqui, meus amigos. Não é um episódio muito levinho, mas faz parte também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo. Clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado. É só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.